pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Não se esqueça, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe a informação e como eu prometi para vocês, nosso canal tem aula de norma, tem aula de fundações e tem podcasts com as pessoas importantes da engenharia. E hoje nada mais, nada menos do que Marcelo Starling está aqui com a gente. Prazer em recebê-lo, Marcelo. É muita alegria te receber. Conheço o Marcelo desde os tempos de outras empresas, né, de outros carnavais, né? Hoje o Marcelo está muito bem na vida, está realmente caminhando, galgando degraus aí importantes da engenharia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Marcelo. Obrigado você, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e pelo muito importante. É uma honra a gente estar acompanhando as publicações e tudo e realmente tem pessoas muito importantes vindo aí, conteúdos muito legais. Vamos ver se a gente consegue bater um papo bom também no nível dos outros aí. Com certeza. O Marcelo é gestor, apaixonado por fundações, engenheiro, claro, né? E a gente quer saber, Marcelo, como é que você começou essa trajetória? Na engenharia civil, em fundações, como é que foi esse processo seu até chegar ao Marcelo de agora? Dá um resumo no curricular do Marcelo aí. Legal. Meus pais sempre foram muito abertos, assim, nunca teve aquela questão de pressão, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, qual o caminho que tem que seguir. A única coisa que meu pai sempre exigiu muito da gente era ética, retidão de caráter e que fôssemos felizes. Então a gente sempre teve esse caminho muito aberto lá em casa, tanto eu quanto meus irmãos. E aí nesse caminho tinha um tio que é engenheiro civil, que trabalhava com asfalto, com pavimentação, grandes obras, e sempre me inspirei muito nele. Meu tio Marco Aurélio tem uma carreira muito legal, uma pessoa super inteligente, e me inspirava bastante nele. Então daí veio a engenharia civil. A engenharia civil nasceu aí. E a geotecnia, eu acho que para todo mundo que entra na engenharia civil, não é a primeira opção. Ninguém entra na geotecnia, vou para a engenharia civil para ser geotécnico. É raro esse caminho. E comigo não foi diferente. Eu entrei na engenharia civil com a certeza que eu iria construir prédios, que eu ia trabalhar com reformas, com construção de edifício, alguma coisa assim. Legal. E não foi diferente, iniciei numa construtora, meu primeiro estágio foi numa construtora, lá no segundo período eu já entrei nessa a grande construtora de Belo Horizonte, acho que todo mundo sabe o nome. Então comecei na engenharia civil, fiz um ano de estágio lá, e num dos meus últimos meses, últimas semanas na empresa, o diretor me chamou, você gosta de engenharia civil, você quer ser mesmo, eu vejo que você leva jeito, vem cá que nós temos um desafio. E me fez descer num tubulão. E foi a primeira vez que eu tive, de fato, um contato, porque os edifícios populares, eles têm uma fundação mais rasa, é alguma coisa um pouco mais simples, e descer no tubulão ali me acendeu a luzinha. Legal. Foi a minha primeira luz de geotecnia. Depois, meu primeiro professor de mecânica do solo, colocando todos os desafios da geotecnia também, toda a complexidade, toda a incerteza que existia na geotecnia ali, o professor Chan, do Cefet, mecânica dos solos, a luzinha começou a piscar. E aí, nesses encontros e desencontros da vida, nessas coincidências, eu entrei numa grande siderúrgica e, por coincidência, eu caí na área de tubos para fundações. E aí, cada vez mais, eu fui me aprofundando. A pessoa que cuidava da carteira de fundações saiu. Aí eu levantei a mão, falei, não, deixa que eu cuido disso aqui eu gostei. E aí já são 17 anos mexendo com fundações. Então, aí a gente mexeu com várias coisas nesse período, tive experiências acompanhando o campo, experiências de escritório, experiências de influência, e agora na parte de fabricação já, há quase 8 anos com a Incotep também, um desafio bem legal. Muito bom, Marcelo. Você me fez lembrar aqui, compartilhando e aproveitando a conversa, né, da inspiração, né? Eu tenho um irmão mais velho, bem mais velho, eu costumo brincar com ele, que eu sou caçula temporão, né? 14 anos de diferença. Eu falo que a minha mãe não me planejou, né? Eu fui escapulido, né? Meu irmão é engenheiro civil até hoje, de uma grande construtora pesada. Ele é um engenheiro de construções, assim, grandes, né? E eu lembro que quando eu olhava para ele de capacete, né, cara, e aquelas fotos na época que tirava assim, levava para casa as fotos, ele do lado da placa da obra como responsável técnico, vivia viajando, né? Eu fiquei inspirado nisso, falei, eu quero ser engenheiro
civil. Aí eu lembro uma coisa, só comentando com vocês, que eu lembro que eu falei, eu quero ser engenheiro civil. E tinha uma tia, né? A gente sempre tem essas tias, né? Que falou assim, que bom, né? Você vai ficar na cola do Rafaelzinho e vai seguir ele vai te arrumar emprego, ele vai te sustentar. Eu falei, aquele dia eu virei pra minha tia e falei assim, tia, eu não vou nunca trabalhar com o Rafael, nunca. Inspirado no que só falou. Eu vou ser engenheiro, mas eu nunca vou trabalhar com o Rafael. Foi pro lado oposto. Fui pro oposto. Fui para outra área, nunca fiz estágio com ele. Foi orgulho, né, gente? Mas é só um exemplo engraçado da minha vida que realmente eu me inspirei nele, mas depois a gente quase não fala de engenharia. Tanto que eu já convidei ele para esse podcast aqui, ele fala, não posso participar. Porque você vai falar coisa que eu não quero. Melhor não. Melhor não. Mas tudo bem. É isso aí. E aí, Marcelo, aqui, interessante que na sua carreira técnica, bem focado no técnico, né? Você falou, começou numa grande construtora patrocinadora do outro lado da Pampulha lá, né? Do lado de lá, né? Patrocinadora do outro time lá de Minas, né? E depois você passou pela parte de tubos para a execução de estacas helicoidais, depois você, né, entrou para a parte da Incotep, de fabricação, acompanhamento de execução, enfim, tudo isso. Mas aí no meio desse caminho você investiu na parte de gestão, né? Você estudou IBMEC, você estudou um curso na Universidade de Chicago, né? Como é que isso influenciou? Lembra que nós estamos falando para os jovens, né? Como é que isso influenciou? Você é um cara técnico fazendo gestão. O que isso te proporcionou? A verdade é essa. O que isso te proporcionou na sua carreira? Legal. Assim, eu acho que a parte técnica para todos nós engenheiros é fundamental. Uhum. A gente tem que entender do que a gente está tratando, a gente tem que entender do negócio, saber como conduzir assuntos, reuniões, desde a reunião no chão de fábrica, a reunião no campo, até a reunião com o diretor, com o CEO, você tem que entender tecnicamente para você saber se posicionar. Né? Principalmente num mercado como a engenharia civil, que é tão tradicional, para você ser respeitado, você tem que ter um embasamento técnico, você tem que estudar. Então a parte técnica era óbvia na minha jornada. Mas a parte de gestão de pessoas veio quando eu tive um estralo e com um dos meus primeiros grandes gestores ali, que ele me mostrou que quem faz negócios, no final do dia, sempre é pessoa com pessoa. Toda parte de gestão, você vai ter uma pessoa fazendo um negócio com uma pessoa. O CNPJ não faz negócios. Então, habilidade de gerir pessoas, habilidades de entender do negócio como um todo, foi o que me motivou a buscar essa experiência, buscar esse aperfeiçoamento na gestão. Então, no IBMEC, foi uma parte de gestão de negócios, na parte de números, que me abre um universo imenso dentro da progressão de carreira, como você colocou, e a parte de gestão de pessoas, que é o que eu fiz na Universidade de Chicago, é que, para mim, esse era o grande ponto. Gerir pessoas, conseguir engajar pessoas, conseguir trazer as pessoas para o mesmo objetivo que o seu. Esse é o que gira o ponteiro na sua carreira. Eu acho que à medida que você consegue motivar as pessoas, engajar as pessoas no seu negócio, esse faz o diferencial na sua carreira e foi nessa linha que eu busquei. E aí vem minha pergunta, né? O que é mais desafiador? Gerir pessoas ou interpretar o solo e as fundações? Boa pergunta. Cara, são dois grandes desafios, né? E acho que são até parecidos, né? A investigação geotécnica, ela vai te trazendo dados sobre os solos para te trazer um nível maior de certeza, mesmo sabendo que sempre vai existir incerteza. Você pode fazer uma sondagem hoje e amanhã ter um resultado diferente, 5 centímetros para lá te dá um resultado diferente. Tenho certeza que você, como eu, já vivenciamos diversos casos de obra onde você faz uma fundação aqui, 5 metros para o lado, o solo é totalmente diferente. E com pessoas não é diferente. Você pode ter pessoas que se pareçam similares, que têm comportamentos similares, mas que em determinadas situações vão agir completamente diferente. Exatamente. Então, é uma dificuldade muito grande. Você tem sempre que fazer sondagem nessas pessoas. Você tem que aprofundar, entender mais o que motiva elas, onde que está a resistência dessas pessoas, qual que é o nível de corrosão que essa pessoa tem. Então, assim, eu acho que são 2 grandes desafios. E o grande desafio nosso profissional, você como um empreendedor, a cargo da sua empresa, como executivo,
formar grandes equipes para trazer o negócio e compartilhar o negócio. Né? A gente estava brincando aqui antes de entrar no ar, mas são várias reuniões por dia, viajando para todo lado do país e do mundo, né? Você está com negócios aí também na Angola, na América, tudo. Então, você ter pessoas com você que consigam gerir o negócio sem você, que consigam formar isso, para mim é o grande desafio. Eu tenho grande sorte que eu consegui formar um timaço mesmo lá na Incotep. Muito bom. Estou com uma equipe muito boa lá, mas eu acho que ainda assim é o grande desafio estar nas pessoas. É muito diferente, né? Eu lembro a minha passagem em sala de aula, né? Todo semestre dando a mesma matéria. Ou seja, essa variável, ela melhorava, né? Que você se aprimorava mais, estudava mais. Mas a matéria era a mesma, então você dava mesmo. Só que os espectadores eram diferentes. E é incrível, Marcelo, é incrível. Eu sempre tinha o mesmo frio na barriga para começar o semestre, sendo que eu era o cara que conhecia do assunto, mas eu tinha um friozinho na barriga. Por quê? Exatamente porque era incrível. A reação da turma pode ser de 8 a 80. Você pode ser o melhor professor que teve na faculdade num semestre e o pior no semestre seguinte, por algum motivo, por algum detalhe, por alguma forma de contexto da equipe que não bateu ali naquele momento. E era sempre um desafio, sempre um desafio. E outra coisa, a questão do solo que você fala, eu dou esse exemplo para todo mundo que eu vou explicar quando eu falo que vai começar a trabalhar com a gente em projeto. Fala, deixa eu falar um negócio com você. É muito bonito a gente ser engenheiro, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou te contar uma história. Vamos fazer uma analogia com medicina. Vamos fazer essa analogia. E eu faço essa analogia sempre com eles. Imagina que você esteja com uma sala com 100 pessoas e você vai fazer o exame de sangue em 5 e vai diagnosticar as outras 95 com esse ensaio, com esse exame, e vai assinar embaixo, você falando que você é responsável por isso. Médico faz isso? Não. Engenheiro faz isso? Faz. A gente pega uma locação de sondagem, faz algumas sondagens, define todo o contexto, assina embaixo e fala, qualquer pepino que der juiz, eu sou o responsável. É bem por aí. O jogo é esse. Mas o jogo é esse. Não tem como escapulir do jogo. E é isso que é importante a experiência, gente. É por isso que você não pode ser uma geração fast food, uma geração que quer a comida pronta rapidinho. A engenharia geotécnica necessita de um processo de aprendizado. É um projeto, outro parecido, outro completamente diferente, e aí você vai adquirindo experiência. Isso que é experiência. E o que é mais legal? Você vai ter 50 anos de experiência e vai ter novidade. Porque o solo é onde? Quem mora no solo? O capeta, não é à toa que a casa tá lá embaixo, né? E muito legal o que você falou, cara. Isso para mim é bem claro. Isso eu falo para todo mundo. Não é o CNPJ da Adonai. É o CPF seu, engenheiro fulano. É o CPF seu, engenheiro ciclano. É você que está em contato com o Felipe da Incotep, é você, Eric, que está em contato com o Felipe da Incotep. É você, é a Adonai, lógico, é meu time, você tem meu suporte, ok. Mas é você, cara. É tete a tete, é CPF contra CPF, o negócio é pessoa. Então não adianta. Por isso que eu reclamo muito. Muitas vezes eu quero falar com o Marcelo, muitas vezes eu quero falar com o Christian. Isso para mim não é motivo de orgulho, pessoal. É uma derrota como gestor. Isso para mim pode massagear o ego, né? Pô, cara, quis falar comigo, queria minha opinião. Tá vendo, o engenheirinho aí? Ó, precisa de mim. Mas, na verdade, isso é uma falha de gestão. Você não está transferindo a confiança para outros da equipe. Isso é ruim, né? Perfeito. É o que você está falando. Aí eu posso ir para Angola, eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ir que eu sei que... E até você também sabe que a coisa está andando, porque eu voltei para assinatura. É você que está assinando. Claro. Então você tem que ter essa responsabilidade. E é muito legal você ter falado isso. O CPF, ele não é o CNPJ, não é a Adonai. É o engenheiro, né? É o CREA do cara. É esse que é importante. O CNPJ ele vai ser o escudo ali. Mas no final do dia... O CNPJ abre a porta. Exato. Mas a cara de quem tá vendo ali é o CPF, né? Então, Perfeito. Muito legal, cara. E como é que é lidar com isso, né? Você liderar uma equipe de vendas, engenharia, fabricação, coordenar terceiros, às vezes, de execução. Parece que é tudo oposto, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas você está nesse... Como é que é isso? Porque às vezes essa turma não fala a mesma língua, né? É um grande desafio, porque a fábrica tem uma leitura, o departamento de engenharia
E aí tem a engenharia de processo, você tem engenharia de produto, você tem engenharia de desenvolvimento. Inovação, né? Aí você tem a parte de vendas, cada uma com o seu foco. E para mim, a grande carta disso aí, a grande jogada, é a estratégia estar muito clara para todo mundo. Todo mundo tem que entender para onde a empresa quer ir. A partir do momento que o encarregado da produção, o supervisor da produção, o diretor da produção entende para onde que a fábrica está aí, qual que é o modelo de negócio, qual que é a estratégia de negócio do grupo, tudo fica mais fácil. Uhum. E isso foi o primeiro grande trabalho que eu quis pôr na mesa e discutir a exaustão e deixar claro para todo mundo quando eu assumi a Incotep. Uhum. Tem que estar claro para todo mundo qual é a nossa proposta de valor ali, o que a gente quer entregar para o mercado. Uhum. Eu me lembro de uma postagem que você fez algum tempo atrás, que você falava, o cara que quer ter preço, quer ter qualidade e quer ter prazo, é impossível. Ele nunca vai buscar os três, a conta não fecha. É. Onde que nós vamos nos posicionar aí? Isso. A Incotep ela tem um posicionamento muito claro, que é em oferecer qualidade para o cliente. Pronto. A gente quer ter a nossa qualidade no produto, a nossa qualidade no valor projeto. inegociável. Exato. Inegociável. E isso vale para todo mundo. Então, desde do rapaz da limpeza da fábrica até o meu gerente, ele tem que estar claro que o ponto zero é a qualidade. Então, ele não vai negociar, eu vou baixar a qualidade do meu produto, mas eu vou vender mais. Isso é inegociável. O cara da produção não vai falar, eu vou tirar essa solda aqui, vou fazer um cordãozinho de solda menor, mas eu vou garantir R$1 a mais barato. Não, isso a gente não negocia. Uhum. A qualidade é aquela. Nós vamos negociar o prazo, nós vamos negociar o preço, mas a qualidade é o nosso padrão e é a carta zero da Incotep que não é Muito negociável. Bom. Muito bom, Marcelo. Me perguntaram isso outro dia. Um funcionário, um colaborador meu falou assim, e aí, Christian, agora é para você decidir. Eu falei assim, você está novo com a gente, então eu vou te falar exatamente isso. Eu não quero passar vergonha com falta de qualidade. Vamos passar vergonha com prazo. Sim. Aí você manda no meu peito e eu vou falar isso pro cara. Porque eu vou falar pro cara exatamente isso. Falar assim, eu atrasei para garantir a qualidade. Aí o cara vai bater, mas ele vai bater muito menos do que se tiver entregue no prazo e dar algum problema de qualidade na obra. Mas é muito menos, muito menos. Eu prefiro ficar com essa vergonha desse valor inegociável da qualidade do que outras coisas, né? Sem dúvida. Então, assim, a Incotep, ela tem se destacado, né, nesse mercado de inovação, né? Torquímetros digitais, sistema de monitoramento, né? Você já fez palestras para nós aí no nosso grupo do Segre, né? Falando sobre isso, né? Como é que você enxerga esse diferencial dessa instrumentação na geotecnia? Acho que volta no ponto da qualidade nossa. O fundamental para a Incotep é ter qualidade, é ter segurança que aquilo vai funcionar. Então, tudo que a gente faz, todas as ações que a Incotep tem, ela está direcionada para garantir isso para o nosso cliente. Então, a parte do torquímetro digital, de ter instrumentação, de ter um acompanhamento de obra. É caro você pegar uma equipe e mandar de São Paulo para Manaus, e nunca é um lugar fácil de chegar, né? Nunca. A gente sempre está em umas obras remotas, em lugares difícil acesso, com logística complexa, demora, é caro, mas é um valor inegociável para a gente. Por quê? Eu sou engenheiro, né? Tudo que você consegue mensurar, você consegue melhorar. Para mim, o que você não mensura, você não controla. E eu, por ter esse perfil muito analítico, como é que está indo? Como é que está indo a profundidade? Como é que está indo o torque? Como é que está indo a pré-carga no tirante? Como é que está funcionando? Como é que está indo a injeção? À medida que você tem esse universo de dados, você consegue melhorar. Então, eu acho que a instrumentação, automatização, digitalização, tudo que a gente fala tem que caminhar para esse sentido. Tudo vai gerar dados para que você consiga fazer um projeto mais otimizado, para que você consiga trazer maior segurança para o seu projeto, para aquela obra, no nível que você precisa. Então, acho fundamental cada vez mais gerar dados. Eu brinco muito com o Felipe lá, que a gente tem uma tabela de dados assim, absurda. Tudo que a gente recebe, toda obra que a gente já fez, a gente tem um banco de dados muito grande, com histórico de qual fundação que usou ali, qual foi a profundidade, qual foi o diâmetro, qual foi o período de instalação, como é que o solo se comportou, tem alguma corrosão lá depois de algum tempo, como que vem se comportando para que a gente consiga cada vez mais melhorar. Daqui a pouco eu tenho uma outra linha no mesmo traçado, eu vou fazer uma contenção de um talude na mesma região, a gente já tem informações de como que
que consegue melhorar, como que a gente consegue ser otimizado aí, né? Eu imagino que isso é muito importante, né? Você utilizar esse banco de dados na engenharia, né? Você saber fazer esse trabalho, que o dia a dia, às vezes, deve comer o tempo lá da sua engenharia. Sim. E perder esse feeling, porque isso aí, cara, eu já falei com vários colegas, né? Com vários empresários, com vários engenheiros que trabalham na área. Para que você tem esse conjunto de dados se você não usa dele? Você tem uma ferramenta, você tem um tesouro na sua mão que é fundamental para você melhorar o seu próprio processo. Não é para você melhorar o processo de outras pessoas, mas para você melhorar o seu, né? E aí, ô Marcelo, seguindo mais um pouquinho aqui, ainda existe uma resistência para o uso de estacas helicoidais. Como é que está isso, né? Como é que está essa resistência? Tem usado em determinado setor apenas, e nesse setor quais são as dificuldades? Aonde a gente pode chegar com a estaca helicoidal, visualizando o mundo lá fora, né? E o porquê que ainda não chegou? Na sua opinião? Eu acho que a resistência é muito menor do que a gente tinha no passado. Eu lembro que lá atrás, 15, 17 anos, quando eu comecei a ter contato com o helicoidal, quando você conseguia converter um projeto para estaca helicoidal, cara, você saía para comemorar, abrir um champanhe, você colocar 4, 5 styles ali na linha de transmissão, era uma vitória. Eu lembro que o meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi sobre estacas helicoidais. E tinha colegas apresentando, a gente sempre ia e estava sempre vazio. Quando eu fui apresentar o meu, a sala estava muito cheia. E eu perguntei para o meu orientador, mãe, por que está cheio? Ninguém sabe do que você está falando. Ninguém aqui conhece estaca helicoidal. Então, todo mundo quis ver o que é isso. Então, assim, desde a academia, passando pelos profissionais, pelos projetistas, pelos executores, era uma novidade. Essa barreira, para mim, já está rompida. Hoje, na linha de transmissão, nós temos helicoidal extremamente consolidada, sem dúvida, seja para fundação de autoportante, de mastro, de STAI, de pórtico, equipamentos de subestação. Isso, para mim, tá bem avançado. E, na verdade, antigamente era uma solução para tapar buraco, né? Tem um pepino, vai usar helicoidal. Hoje não, hoje você já começa a linha com uma solução em helicoidal, já partiu do zero, já é outra cultura. É outro conceito. E agora esse trabalho nós estamos enfrentando em outros segmentos. Então a gente está com algumas empresas fazendo desenvolvimento, usando helicoidais para algumas aplicações super interessantes aí, mas que ainda tem um trabalho longo, que ainda merece abrir um champanhe de vez em quando. Quando consegue. Quando a gente consegue. Mas é um trabalho que ainda vai levar um tempo até a gente trazer toda essa cultura para o Brasil. O Brasil tem a cultura do cimento, a cultura do concreto, né, de se utilizar muito isso. A mão de obra ainda é disponível, tem uma oferta de mão de obra interessante. Então, acho que isso acaba impactando um pouco o custo da solução estaca helicoidal. A solução estaca helicoidal é feita numa indústria, ela tem um controle de qualidade muito maior, ela tem toda a questão da correlação do torque na instalação, que te traz uma confiabilidade maior. Mas se você for comparar dentro de uma cidade, eventualmente ela pode ter um custo um pouco maior que as soluções convencionais. Então, um trabalho de mostrar vantagens, de criar valor para o cliente, ainda está em curso. Né? Eu acho que a NBR 6122, nessa revisão agora, vai ser um golaço para a gente. Nós vamos, com certeza, abrir muitas portas a partir do momento que a solução está dentro da norma, que está amparada. Né? Então, eu acho que é um avanço assim, enorme para a nossa cadeia, né? Para todo mundo que está envolvido com isso. Mas ainda acho que vai levar um tempo até a gente chegar em patamares como os Estados Unidos, por exemplo, que a gente teve recente lá agora, e que eles usam estaca helicoidal. Você vai na loja de material de construção, você pega uma na prateleira e usa, né? Então, acho que nós estamos longe disso ainda. Mas, de verdade, eu tenho o meu quadro dos sonhos lá, que isso está lá. Um dia a gente ter a nossa helicoidal sendo vendida na casa de material de construção. Muito bom, cara. Eu acho que é isso mesmo. A turma lá fora usa para tudo, né? Para tudo. Essa nossa já, igual você falou, a NBR 6122, gente, o Marcelo falou, é porque ela está em revisão agora, e a próxima revisão que vai sair agora no início de 2026, provavelmente, já está acabando 2025, vai sair, provavelmente não, vai sair em 2026 mesmo, um anexo de estacas helicoidais está lá, né? A gente trabalhou nisso aí e está colocando um anexo. Muito por estar sendo utilizada como estaca de reação nas PCEs, né, nas provas de carga estática, mas abre, o que ele falou, abre
moleque, porque é um tipo de fundação. Se é um tipo de fundação que está na 6122, eu posso usar ela em qualquer tipo de edificação. Isso é muito bom. Marcelo, qual é a inovação, né, que te empolga mais aí em fundações, que você visualiza? Qual inovação hoje em dia que você mais tem olhado? Se tem algum spoiler em Cotep, alguma coisa aí prevista, alguma coisa? Assim, eu acredito... Porque em Cotep não mexe só com helicoidal. Nós vamos falar disso também, tá, gente? Porque fica parecendo que é só helicoidal. Eu sei que quem conhece a Icotep sabe que mexe com outras coisas. Mas quem não conhece, depois o Marcelo vai fazer um histórico para nós aqui. Sim, sim. Eu acredito muito que a construção civil como um todo, ela está caminhando para a linha da industrialização e o mundo está caminhando para a linha da digitalização. Então, o que a gente tem mais colocado energia é em tudo que a gente consiga industrializar, tirar trabalhos de campo, trazer isso para dentro da indústria, trazer uma confiabilidade industrial nisso e embarcar a tecnologia, seja por IA, seja por aplicativo, seja por controles. Então, a Incotep, né, nessa linha de industrialização, nós temos o bloco metálico, esse é a minha paixão, é o que eu quero ver em breve, tenho certeza que vai estar muito popular nos próximos períodos no Brasil. Tirar essa parte de executar um bloco de coroamento, seja para mastro central, para cross-rope, para pé de torre autoportante. Eu tenho certeza que muito em breve... Equipamentos de subestação, todos eles. Tudo. Eu acho que muito em breve a gente não vai estar mais com essa discussão. Igual a gente não tem mais de helicoidal, nós vamos estar com a discussão bloco... vai ser por que a gente não usou isso antes. A discussão vai ser essa. Exato. E além dessa linha, a gente tem também, por exemplo, a cordoalha montada para fazer contenções. Hoje, o cliente, em geral, ele compra uma bobina de cordoalha, compra acessórios e monta aquilo no campo. O nível de erros, o nível de posicionamento errado, de utilizar até... Eu já cansei de ver garrafa PET sendo usada como ponteira num tirante de cordoalha, por exemplo. Então, a Incotep, ela tem a linha de cordoalha montada, que ela industrializa a cordoalha, já monta ela em bobina, entrega para a obra, que é só colocar no furo. Então, tudo que a gente tem feito caminha nesse sentido de industrialização e de tentar a cada vez mais embarcar a tecnologia. Como que a gente consegue colocar alguma coisinha aqui que o cara monitora, colocar aquele sistema de monitoramento de performance, colocar um aplicativo, que é o caso do torquímetro digital, que tira a possibilidade do erro humano, né? Então, tudo que a gente vem fazendo e o que meu time de desenvolvimento tem focado muito é isso. É buscar soluções onde a gente tire possibilidade de erros de campo e que a gente incremente o embarque de tecnologia para a comunidade civil, de fundação especial. A ideia da industrialização, né, ela é muito importante, né? Igual eu brinco, né? O profissional do futuro, eu só me pergunto, qual que você acha que é o profissional do futuro? Se a gente não mudar a cabeça, vai ser o pedreiro, porque esse cara não existe mais. Esse cara já não existe mais, daqui a pouco ele não existe também não, e consequentemente outros profissionais da construção. Como é que eu resolvo isso? Vou treinar pedreiro? Acho que não. Vou fazer uma escola, uma academia de pedreiros. Oportunidade de negócio, hein, gente? Mas eu acredito que o mais inteligente é industrializar, porque aí você entende por que eles lá fora passaram por isso. Nós estamos prestes a passar por isso. Essa falta desse tipo de mão de obra caríssima. Vai tentar contratar um pedreiro para fazer um negócio da casa, você viu? E quando? Então, industrializar. É por isso que a América industrializou, a Europa industrializou, exatamente por isso. E eu entendo isso também como uma grande pegada, né, de inovação que vai empolgar e a parte de industrialização, e o bloco metálico é campeão nisso aí, né? Agora, eu te pergunto, Marcelo, como é que a normatização e essa parte dos grupos de estudo, esses trabalhos técnicos de bastidores, congressos, publicações, como é que isso ajuda a consolidar essas tecnologias no nosso país, no Brasil? Eu acho que o que você não conhece, você tem medo. Se é uma solução que você não domina, falando de novo dos nossos engenheiros, normalmente são pessoas que fazem isso há 30, 40, 50 anos, que estão à frente dessa tomada de decisão, eles não vão querer ser expostos ali numa posição de eu não sei o que é isso, se vier para uma reunião, eu vou ficar exposto. Então, eu acho que tudo que a gente fala de normatização, de publicação técnica, de publicação, de distribuição do conhecimento,
é o que vai trazer garantia para que cada vez mais pessoas especifiquem, mais pessoas saibam instalar, mais pessoas saibam fiscalizar e mais pessoas utilizem, consequentemente, aquela solução. Verdade. Então, a normatização, junto com todos esses artigos, publicações, etc., eu acho que ele vai muito nesse sentido, de distribuir o conhecimento na nossa comunidade. Os podcasts, as conversas que você está fazendo aqui são riquíssimas. Então, isso faz com que cada vez mais pessoas entendam de algumas coisas e acaba com aquela dificuldade que a gente tem hoje, que todo mundo é muito superficial, não consegue descer. Eu acho que criar essas camadas, começar a entender um pouco mais profundo, vai garantir que a gente utilize mais soluções em mais situações diferentes. Muito bom, muito bom. Interessante, pessoal, a gente tem muitas formas de executar engenharia, né? A gente é projetista, faz projeto para a Incotep, a Incotep executa para grandes transmissoras e grandes players do mercado. Agora, tem um ponto que a gente está até em parceria sobre esse bloco metálico, são os PIDs, né? Nós vamos começar um PID agora, juntos, e com a outra transmissora, né? Com a outra universidade, que vai estudar esse bloco metálico, que é exatamente isso que o Marcelo está falando. A gente tem certeza absoluta que a solução é fundamental, mas existe a cultura que você, como engenheiro, vai sofrer isso aí. Quem vai ser o primeiro a fazer? Quem vai ter coragem de ser o primeiro? Mas não é o primeiro. Nós estamos lá nos Estados Unidos, todo mundo usa isso, né? Mas o cara não quer ser o primeiro. Então você precisa fazer um PID, você precisa ir para um laboratório, você precisa fazer teste de compressão, de torção, de corrosão, de não sei o quê, ir para campo, instalar, mostrar. Tudo que você já sabe o resultado lá na frente, porque é óbvio. Pessoal, entenda uma coisa. Linha de transmissão, você vai lá para os confins da terra executar. Aí você tem que subir com um caminhão de... Primeiro, você tem que escavar, você tem que montar armação, você tem que pôr forma, aí você sobe com um caminhão de concreto que tem suas limitações por causa de inclinação, só você pensar um pouco, você não pode encher um caminhão inteiro de concreto. Tem a distância da onde é feito o concreto até a torre, que aí tem o tempo, que tem que usar aditivo, que nem sempre... Aí vai atolar um caminhão, acontece qualquer coisa. Olha a logística para executar uma concretagem. Tem que esperar tempo de cura para pôr coisa em cima. Aí você vai e, naquele momento, você vai e define um bloco metálico. O cara vai, pega uma peça e coloca lá. Pum, acabou. Lego. Acabou. Você resolveu o problema. E para montar, no caso, né, de torre ou de equipamento de subestação ou de prédio, na hora, no minuto seguinte, você pode continuar com sua obra. Então, isso realmente é um diferencial enorme para nós, né? E tem um caso legal que eu queria compartilhar aqui. A gente teve junto no congresso de linha de transmissão lá em Recife há poucos dias, e a gente estava conversando com um amigo, não precisamos falar o nome dele aqui, e eu falando com ele, pô, esse cara aqui foi o primeiro que criou coragem de fazer uma subestação 100% em stack helicoidal há alguns anos atrás, e isso deu uma virada de chave, porque continuava com aquela, não, uma solução especial, vou usar um aqui, um ali. Foi a primeira, pelo menos a que eu tive acesso, que eu tive contato 100% com stack helicoidal. E quando eu contei isso para ele, ele falou, não, peraí, eu sou o primeiro? Calma, deixa eu rever esse projeto aqui, então. Ele ficou com medo. Ele ficou com receio. Eu acho que é um pouco disso, né? Disso, exatamente. Que, na minha opinião, né, eu já penso o contrário, porque cada um é cada um, né? Eu já penso que eu me motivo demais em ser o primeiro, né? Eu já penso o contrário, mas aí é cada um, né? Claro. Eu fico motivado, falar, não, pode colocar meu nome aí, vamos nessa, né? Bem aí. Andando mais um pouquinho sobre a Incotep, aí eu acho interessante, vocês estão saindo das fronteiras brasileiras, né? Vocês já estão caminhando aí para a América Latina aí, né? Como é que tá isso? Como é que tá a Incotep como é que tá essa expansão Incotep? Como é que o mercado está recebendo lá fora? Como é que tá isso? Como é que... A Incotep, há cerca de 5 anos atrás, ela fez uma joint venture com uma empresa para adquirir parte das ações dela no Peru e na Colômbia. Então, em Medellín e em Lima, a gente passou a ter uma fábrica, uma planta, e atuar nos mesmos produtos, na mesma linha de materiais que a gente tinha no Brasil. Há 2 anos e pouco atrás, nós fizemos a aquisição de 100% dessas empresas. Então, hoje a Incotep ela tem uma filial em Lima, tem uma filial em Medellín. Legal. E daqui a poucos meses nós vamos estar anunciando uma nova unidade aí na América Central. Então... é legal você viver isso,
né? A gente tem um pouco daquele sentimento de cachorro vira-lata, Isso. aquela questão de o Brasil não é bom, o Brasil é atrasado. Quando a gente vai para alguns outros países, eu coloco até os Estados Unidos aí. Tem muita coisa que a gente é muito bom. Uhum. A engenharia de linha de transmissão do Brasil é muito boa. Uhum. Ela está à frente. É claro que tem suas limitações, tem suas... É por causa de investimento, né? Também. Se você comparar, né? Suas coragens ou não coragens, mas nós somos muito bons no que a gente faz. Então, é um desafio muito legal a gente levar isso para a América Latina, a gente ser pioneiro em vários produtos nesses países, a gente está fazendo uma expansão grande de linha de produtos lá, estamos fazendo um investimento legal. Parabéns. E tem um desafio muito legal de levar técnica com uma cultura diferente, uma língua diferente da sua. Então, tem sido muito legal, bem divertido isso, e tem dado ótimos resultados também. A empresa tem ido muito bem nessas unidades e tem sido bem legal. Muito bom, parabéns. Isso é muito legal a gente ouvir, né? Esses desafios além fronteira, né? E você acredita, então, que o setor de fundações está conseguindo se comunicar bem entre empreendedor, construtora, concessionária que a gente está falando? Como é que está essa comunicação aí? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro? Como é que é? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Acaba que é um pouco daquilo que a gente falou, que tá cada um na sua caixinha, às vezes cada um olhando só para o seu lado, mas eu vejo também que a gente tem conseguido avançar nisso. Eu me lembro que as primeiras obras de linha de transmissão que nós estamos falando mais aqui, por exemplo, as primeiras obras que eu tive contato, que eu fui estudar, que a gente olhava, era uma sondagem a cada 20 quilômetros, uma sondagem a cada não sei quantas torres. Hoje já é comum você ter sondagem em todas as torres. Já tem um ou outro player que fala, não, faz uma em cada pé. Então a gente tem evoluído em criar valor para o contexto como um todo. Não é criar valor só, eu vou economizar dinheiro em sondagem. Sondagem é investimento. Isso. Né? Criar valor na solução de fundação. Até então era não, faz o que for mais rápido, faz o que você está acostumado. Não, peraí. Esse tipo de solução vai me gerar uma economia de tempo, vai me gerar uma velocidade na obra, vai me trazer um ganho de logística, eu vou reduzir. Então eu vejo que a gente melhora essa comunicação, a gente melhora um pouco essa conversa. Mas ainda temos algumas casinhas para andar aí. É verdade, porque realmente, às vezes, a gente percebe que um está puxando para o lado, outro para o outro, é uma equipe trabalhando em conjunto, né? E qual que é o segredo para a gente transformar, então, um produto técnico em uma solução que gera valor para o cliente? Que isso aí, para nós, é o que há, né? Porque eu falo isso muito, cara, você resolver um problema envolve você ter uma solução de valor para o seu cliente. Porque não adianta eu fazer um sapatão de todo tamanho, beleza, resolvi o problema, mas e aí? Eu acho que o grande segredo é entender o que o cliente precisa, né? É escutar realmente qual que é a dor dele. Escutar o cliente, né? Exato. Você está ali, ele quer uma fundação, mas quais são as condições de contorno dele? Não adianta eu querer empurrar ele coidal para tudo. Ele coidal não é a oitava maravilha do mundo. É uma grande solução de engenharia, uma ótima solução. De um pacote de várias outras. Mas tem hora que ele vai ter que ir com uma viga L, vai ter hora que vai ser uma ancoragem rocha. Até para não queimar a solução, né? Exato, que foi o que fez um pouco no passado. Exatamente. Né? E isso que eu acho que é um grande diferencial da Incotep, porque tudo que a gente olha de produtos, a gente não é uma empresa de um produto só e que acaba direcionando muito. Nós vamos falar de fundação de linha de transmissão. Eu tenho a estaca helicoidal, eu tenho a microestaca, eu tenho o tirante para viga L, eu tenho o tirante autoinjetável para ancoragem em rocha, eu tenho revestimento de estaca raiz, o grampo para tubulão. Se a gente vai falar de contenção, de um talude, de uma encosta, a gente tem o tirante de cordoalho, o tirante autoinjetável, o tirante maciço, né? Para túnel a gente tem a parte de enfilagens, a parte de pregagem também, a parte de telas de proteção. Então nós temos uma gama de soluções para tentar de fato entender a dor do cliente. E na parede da Incotep, você conhece bem nossa planta, está escrito lá em letras garrafais, DNA, a inovação é o nosso DNA. Então a gente quer que apareça uma coisa nova também que a gente não faz ainda. A gente, tem uma coisa nova, que legal, vamos ampliar o nosso portfólio, vamos desenvolver, vamos entender como que a gente soluciona essa dor do cliente. Perfeito. Então, acho que o grande segredo é isso. É você não querer impor sua posição, não querer impor uma solução que pode ser mais ou menos vantajosa para você, mas sim de entender o que o cliente precisa e desenhar uma solução naquele contorno.
Né? Solução é por isso, não era buscar uma solução de fato. Muito bom, muito bom, muito bom. Marcelo, caminhando aqui para o final, né? Infelizmente a gente tem que acabar, né? É muito assunto, é muita pergunta que aí vai até surgindo aqui durante a conversa, né? Mas assim, você transita bem, cara, entre obra, entre fábrica, entre sala de reunião, gestão, né? O que te motiva a continuar evoluindo, próximo passo, a você olhar para frente? O que motiva o Marcelo para pensar assim, lá naquilo que você fala, seu quadro de sonhos, né? O que te motiva? Eu acho que essa questão de... Eu sou apaixonado por solucionar problemas. A minha esposa às vezes briga comigo. Tem um problema, o que você está animado? Cara, é uma chance de você evoluir, de você aprender. Engenhar, né? Engenhar. Então, assim, eu acho que isso me motiva muito, sabe? Você sentar no chão da obra lá, no montinho de terra para comer uma marmita com o operador da máquina e depois você sair para um jantar num restaurante legal com o executivo da empresa, isso te traz uma visão muito ampla do negócio. De ponta a ponta, né? Isso te constrói cadeias de solução e de entendimento da dor. Porque às vezes o cara da operação está preocupado só com o dia a dia dele, o executivo com a conta, ou com como que esse número vai fechar, qual que é o prazo. Então você conseguir flutuar em todos esses ambientes e de fato desenvolver uma solução que na hora que a pessoa pega e fala assim, meu Deus, era isso que eu precisava e eu não sabia. Né? A gente fez um projeto com um cliente importante também, às margens do Rio Amazonas, há uns 2, 3 anos atrás, onde não tinha uma solução. Cara, esse solo aqui é muito complicado, é um solo com uma capacidade resistiva muito baixa, não posso usar vibração, porque tem algumas cabanas aqui, algumas moradias de quilombolas, vamos ter que desenvolver uma solução, tem que ser algo super inovador. Ele não sabia o que ele queria. Eu sabia das dificuldades de campo, que você tinha que atravessar o Rio Amazonas com todo o material, você não conseguia chegar por terra, você tinha problemas de complexidade de quais itens você ia usar, quais materiais estariam disponíveis, e eu tinha a dor do executivo, que eu tenho que fazer isso em tal tempo, eu tenho essa e essa condição de contorno, e desenvolver uma solução ali, e que depois foi tema de artigo, foi apresentado algumas vezes. Isso é muito gostoso. Então, acho que isso é a cerejinha do bolo, é o que faz a gente... É muito bom, né? Isso aí de descobrir a dor do cliente, né? Eu fico... Hoje até aconteceu isso, né? Compartilhando com os colegas aí que estão assistindo, né? Hoje um cliente me ligou e falou assim, ô Christian, quero te pagar umas horas para você olhar aqui a proposta que eu estou aceitando, que eu tive que aceitar um monte de coisa, mas não sei o risco que eu estou correndo, até terça eu tenho que responder com uma proposta, eu vou te pagar umas horas. Eu falei, cara... Isso é hora comercial, cara. Você não vai pagar nada, não. Na hora que o projeto entrar, você lembra de mim, né? Então, é uma jogada de entender o negócio como um todo, mas que é muito importante na parceria. E eu vou dar outro exemplo, que é da própria Incotep. Me veio aqui na cabeça isso aqui agora, né? Nem pensei em falar nisso, mas eu lembro que quando a gente começou a parceria, a gente fazia só estudo para vocês, cara. Só estudo. Era 10 por semana e nunca entrava. Se você não tivesse essa visão de parceria, o que eu ia pensar? Pô, esses caras só ficam me dando... E o combinado era esse, tá, gente? Eu fazia o trabalho, se o projeto entrasse, era meu. Aliás, era não. Esse. Né? Hoje, cara, graças a Deus para a Incotep e para a Adonai, eles estudam muito pouco, o que estuda já entrou. Né? Assim, o estudo pouco que eu falo é assim, o que fica só em estudo é pouco. Está entrando muita coisa. Então, essa parceria, você tem que ter essa visão. Às vezes o cara acha que é desaforo, você está perdendo hora. Não, você está investindo hora no negócio. Você está investindo em resolver o problema do seu cliente para depois ser um cara importante no negócio. Então, isso é importante, tá, gente? Isso é importante você ter essas estratégias de negociação, porque, claro, dinheiro é importante, dinheiro é legal, não tô, né? A gente precisa para tocar a vida, para realizar sonho e etc e tal. A gente quer conforto para nós, para nossa família, enfim, óbvio. Mas você tem que ter inteligência, viu, geração fast food? Tem que ter inteligência que você vai coletar isso lá na frente, E diante dessa geração fast food, eu queria te perguntar o que essa nova geração, a importância, fala para eles, né? E você, no seu pensamento, do que essa nova geração, a importância dele nesse mundo de transformações. A gente falou isso nos bastidores ali. Cara, planejamento a longo prazo não existe ou
longo prazo é 2 anos. Exato, O exato. que vai acontecer até 2027? Temos dúvidas já. Já temos dúvidas. Antigamente, eu lembro de quando eu comecei, a gente fazia planejamento de 5 anos, 10 anos. Hoje é surreal você pensar qualquer coisa além de 1, 2 anos. Então, assim, eu acho que o que essa geração mais tem é uma obrigação com a gente de acelerar o nosso desenvolvimento, né? A gente é da era do papel. Eu e o Cris já estamos com um papelzinho na mão aqui. Agenda em papel. Agenda em papel, cartãozinho de visita em papel. Hoje em dia, para a nova geração, eles já nasceram com a tecnologia. Né? Meus filhos já nasceram com o dedinho no tablet, sabendo rolar a tela. A gente não, a gente tem alguma limitação ali nisso. Então, acho que eles têm uma capacidade de aprendizado e de familiarização com a tecnologia, com a inteligência artificial, muito maior que a nossa. Então, acho que eles vão entrar nesse negócio de uma maneira muito mais rápida que a gente, vão conseguir ajudar a acelerar o negócio, acelerar a modernização. A cada vez mais a gente está pronto para fazer mais e melhor, né? Eu lembro de um diretor que eu tive há muitos anos atrás que ele falava, fazer mais com mais não tem vantagem nenhuma. Você tem que fazer mais com menos. E essa geração, como usar o chat GPT ou qualquer outro tipo de inteligência artificial, como ter aplicativos que vão nos ajudar, como acelerar, como ganhar dinamismo nas reuniões, tudo que envolve tecnologia, eu acho que eles vão nos ajudar muito nisso. Eles têm uma cabeça talvez um pouco mais preparada do que a nossa para esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que essa é a grande vertente que eles vão trazer, o grande catalisador que eles vão trazer para o negócio é por aí. Agora olha para a câmera e deixa conselhos para eles. Deixa a sua mensagem. O que você tem para falar para eles? Seu conselho de Marcelo Starling para eles. Olha, eu acho que são 2 coisas muito importantes. Aprendam sempre, evoluam sempre, tentem sempre estar atualizados. Né? É muito fácil hoje em dia você ser essa geração fast food, é muito fácil você ser especialista na notícia da internet, você ser especialista em pouca coisa. Então, não seja esse tipo de pessoa. Aprofundem nos conhecimentos, mergulhem. A quantidade de informações que nós temos hoje disponível é muito grande. Então, você consegue acessar um YouTube, você consegue acessar uma inteligência artificial, você consegue acessar seminários, simpósios, congressos, sem sair de casa, livros aos montes. Então, tenham conhecimento, busquem a todo momento o conhecimento. Eu sou um cara que adora estudar, então a todo tempo eu tô com alguma coisa, tô lendo alguma coisa, tô entendendo alguma coisa, sempre encontro com o Christian, com outros colegas em congressos, com essa mesma mentalidade de querer aprender, de querer ser melhor. Então tragam isso, não acha que porque se o chat GPT vai te trazer uma resposta, é aquilo e pronto, acabou. Então, acho que esse era o primeiro ponto. E depois disso, tem que ter muita humildade de entender que é um crescimento, vocês estão começando no mercado, vão aprender muito, não tem que saber tudo. Então, tragam essa vontade de aprender com humildade e muita resiliência, porque não é fácil. Já dormimos muitas vezes na obra, no aeroporto, no chão, fica sem almoço e não sei o quê. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, vai ser difícil, vai dar trabalho, vai ser desgastante. Mas nesse caminho, com continuidade, com perseverança, com certeza vai ter um futuro enorme, uma evolução incrível para essa geração. Ótimo, Marcelo. E para terminar, conta para a gente onde a gente pode obter informações da Incotep, site, outras coisas, curiosidades. A gente tem lá o Incoclube, né? Tem essas situações. Sim. Conta para a gente. A Incotep, como eu falei, a gente gosta muito dessa disseminação de conhecimento, né? E é até um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo e tudo. Então, a Incotep, ela tem o Incoclube hoje, como você colocou, que é uma ferramenta onde a gente compartilha vários artigos técnicos, agenda de feiras, agenda de eventos, que traz tudo irrelevante para o setor ali. Então, vai ter um evento no Brasil, um evento fora, um congresso. A Incotep investe muito em estar nesses congressos, em ter artigos publicados em todos isso, em compartilhar conhecimento. Essa é uma ferramenta muito importante. E tem uma outra que eu me orgulho bastante na Incotep, que chama Portas Abertas. Nós temos alguns módulos desse treinamento que a gente chama de Portas Abertas, onde a gente convida a comunidade da construção civil, da geotecnia, para fazer uma discussão técnica. Então, em geral, a gente tem uma parte do dia para discussões teóricas, numa sala de reunião, discutindo norma, discutindo produto, discutindo dimensionamento, discutindo especificação,
E uma segunda parte do dia em campo. A Incotep ela tem um laboratório dentro da Incotep, onde a gente simula a instalação, a gente faz testes. Tem uma área de campo também, onde a gente consegue fazer instalações de fato do produto. É uma área sondada, onde a gente tem todo o controle do solo e tudo, uma boa imagem do solo. E a gente desenvolveu esse portas abertas para várias aplicações. Então, você tem o portas abertas de estaque helicoidal, você tem o portas abertas de soluções de linha de transmissão, o portas abertas de cordoalha, o portas abertas para o segmento de pós-tensão estrutural, que é toda aquela parte de viadutos, de pontes, de vigas. Então, nós temos uma série de treinamentos e focados no que o cliente quer. Então, por exemplo, se o cliente é de linha de transmissão, vamos fazer um desenvolvido, pensado para ele. Se o cliente é fiscal de obra, a visão dele talvez tenha que ser outra. Se é um cliente de geotecnia, de contenções, nós temos um outro, e a gente vai desenhando e construindo isso junto, que a gente aprende demais com cada conversa dessas também. Então, a cada ano, a cada módulo, a cada curso que a gente dá, isso vai expandindo. E uma coisa que nós implementamos em 25 agora também, que eu achei muito legal, é que nós fazemos o portas abertas para universidades. Então, a gente chama estudantes e faz esse mesmo módulo de treinamento, claro, respeitando o momento daqueles estudantes que estão ali, mas trazendo também conhecimento. Porque a geotecnia, ela não é tão explorada quanto deveria na faculdade, no meu ponto de vista. Sem dúvida. Né? A gente sai de lá com conhecimento muito raso. Então, trazer isso, né? A gente está chamando de Universidade Incotep, trazer esses estudantes para dentro, fazer um módulo onde eles entendam um pouco mais do que é isso, eu acho que é uma grande virtude e estão todos convidados. Então, muito bom. Fiquem à vontade aí para nos chamar, né? Deixa os contatos, manda mensagem para a gente, havendo turmas, a gente prepara e vai ser um prazer receber a todos. Sempre receptivos aí em Incotep, né? A gente tem um grupo de estudo de fundações de linha de transmissão que tem alguns encontros anuais e sempre a Incotep nos recebe lá com o maior carinho, maior atenção. Inclusive, no nosso próximo encontro vai ser lá e nesse próximo encontro nós vamos acompanhar a execução do estaque helicoidal, vai ser tudo isso lá. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua atenção, você ter se deslocado até aqui, ter aceitado o convite, sempre muito simpático, muito solícito, né? Eu agradeço muito sua presença aqui, desejo você mais sucesso ainda na sua carreira, sucesso para a Incotep, consequentemente para o Marcelo Starling também. Que Deus abençoe sua vida, da sua família, seus filhos, que Deus continue guiando a sua vida poderosamente, na certeza que dons e talentos foram dados por ele e você está usando seus dons e talentos aqui, com certeza, dando oportunidade para crescimento profissional de muitas outras pessoas. Isso realmente é uma bênção, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. Obrigado você, é uma honra estar aqui, sempre muito bom os nossos bate-papos. Tem que controlar, senão a gente passava a noite aqui batendo papo. Mas é um prazer a gente conversar um pouco, passar um pouquinho do que a gente tem feito, orientar jovens que estão entrando no mercado com também. Certeza. Obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer. Beleza. Pessoal, fechamos mais um podcast. Espero que vocês tenham achado muito interessante. Eu achei, tenho certeza que você achou também. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui no direct, manda aqui a pergunta aqui no canal. O Marcelo mesmo pode responder diretamente. Eu passo a pergunta para ele e respondo para vocês. Fiquem bem à vontade. A ideia é essa. Deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe a informação e até a próxima. Um grande abraço.